Uma boa noite a todos. Bem como os irmãos já me apresentaram, eu me chamo Marcos, sou casado, tenho 2 filhos. Como vocês podem ver, eu estou no meu horário de janta e foi me incumbido hoje para estar ministrando a poderosa palavra para vocês hoje aqui nesta noite. É com grande alegria que eu atendo o chamado do Senhor hoje, mais uma vez nesta noite. Pela segunda vez eu estou sendo convidado para ministrar a palavra neste grupo de oração. Eu gostaria que você nesta noite já tomasse comigo a palavra no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11, que vem falando para nós da pesca milagrosa. Creio ser um texto muito propício nesta noite, né? Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genezaré, e a multidão se comprimia ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido para lavar as redes. Tinha descido e lavavam as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança mais para o fundo, e ali lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas pela tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram um sinal aos companheiros do outro barco, para que se viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, porque sou um pecador. Ele e todos os que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado. O mesmo ocorreu a Tiago e João, filho de Zebedeu e sócio de Simão. Jesus disse a Simão: não tenhas medo, de agora em diante será pescador de homens. Eles levaram os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. E nós vimos aqui nesse texto, né, do evangelista Lucas, essa pescaria que Pedro, por volta da madrugada toda, ele deve ter tentado pescar e não obteve êxito durante a noite toda do seu trajeto de pescaria, mesmo com toda a experiência que ele tinha, né? Que todos os pescadores, aqueles que conduzem barco, que têm embarcação, eles têm uma vasta experiência em pescaria. Eu particularmente foi um tema muito propício, porque é um esporte que eu gosto muito. No próximo dia 28 eu sairei para fazer uma pescaria também, que eu gosto de sair para alto mar para pescar, que é muito bom. E realmente é muito frustrante quando a gente tem que passar uma noite inteira no mar e não pega nada. Eu passei por isso dentro do mar. É a noite inteirinha sentado ali, a hora não passa, ali vem a vida inteira para a gente pensar. Olha para o relógio, 7 horas da noite, poxa, só 7 horas da manhã que o barco vai embora. Não pega nada, chovendo, ventando. Então, eram todas essas situações que provavelmente Pedro deve ter pegado na sua embarcação. Mas o que me chamou mais a atenção nessa palavra, enquanto eu estava orando, que os irmãos passou o tema, foi a de Jesus que vê os 2 barcos. Em meio aos 2 barcos, ele escolhe um barco, ou seja, Jesus não escolheu o barco de Pedro por acaso.
Ele queria trabalhar no coração de Pedro. Pedro ficou a noite toda frustrada. Talvez deve ter pensado nos seus problemas, nas suas dívidas, das pessoas que foram pescar com ele, que não pescaram nada, que de certo ficaram falando um monte na cabeça dele, que um monte de baboseira, que conversa de pescador, né? E ele com certeza deve ter voltado muito frustrado para a casa dele, sem a providência. Porque peixe, pescaria naquela época, hoje já não tanto mais. Hoje as pessoas têm embarcações, mas se for depender só disso para viver, talvez passe muita dificuldade. Mas na época de Pedro, não. Na época de Pedro, eles sobreviviam diretamente, a sua renda era diretamente da pescaria. E provavelmente nessa noite Pedro deve ter voltado frustrado para sua casa. Mas ele é interrompido por Jesus, que vê os dois barcos. E possamos ver na palavra que o barco de Pedro, ele foi selecionado por Jesus. Ali talvez não tinha só o de Pedro, talvez, eu creio que ali na encosta ali deveria ter muitos e muitos barcos. Mas providencialmente Jesus escolheu o barco de Pedro. E eu creio hoje que nesta noite também, Jesus escolheu a embarcação da sua casa também. Teria muitos outros barcos para o Senhor escolher, mas hoje nesta noite, providencialmente, o Senhor escolheu você, para falar com você nesta noite, através dessa poderosa palavra. Talvez na sua vida, ao longo deste ano, praticamente já estamos findando o ano, praticamente falta para nós aí 18 dias para findar o nosso ano. Eu não sei quantas vezes você já voltou frustrado para sua casa, talvez até dentro do próprio grupo de oração, saído do próprio grupo de oração. Eu não sei quantas vezes você chegou frustrado lá na sua casa, que vem entregar um problema para Jesus, que vem entregar uma situação difícil para Jesus, que ainda não aconteceu o milagre que você está esperando. Mas hoje, nesta noite, o Senhor quer falar comigo e com você. Assim como Ele falou com Pedro, naquela mesma noite, em que Ele intimou Pedro, praticamente Pedro já tinha desistido. Que esse termo de lavar, que eles estavam lavando as suas redes, já era um termo de desistência, já era um termo de que estava tudo acabado. Mas o Senhor, Ele veio insistir com Pedro. E mesmo Pedro, diante das suas limitações, ele obedece à palavra de Jesus. Senhor, nós não pegamos nada a noite inteira, mas em obediência à Tua palavra nós lançaremos as redes. E os irmãos passaram para mim da intercessão, que o Senhor dava a moção de nós lançarmos as redes do outro lado. Ou seja, hoje nesta noite o Senhor, Ele quer que você lance as suas redes do outro lado. Talvez o lado que você hoje está pescando hoje, talvez não rendeu nada até agora e não vai render. Se Jesus não estiver presente na sua embarcação. Está aí um detalhe muito profundo para nós. Se Jesus não estiver presente na embarcação da nossa vida, nós não iremos pegar nada. A nossa pescaria, nós só iremos voltar de rede vazia para casa, suja. Teremos que passar a manhã toda cuidando da nossa rede, olhando para os nossos fracassos, para as nossas limitações, para as nossas frustrações. Mas porque está faltando Jesus na embarcação da nossa vida. Como eu já estava falando, já está findando o ano. Eu não sei se você já parou para você fazer um retrospecto da sua vida. Hoje seria uma noite muito profética para você, propícia para você fazer um retrospecto da sua vida. Esse termo da pescaria hoje, ela pode se encaixar em vários quadros da nossa vida. Talvez hoje você está vindo aqui por um da sua casa, por uma pessoa que está no vício, ou pelo marido, ou pela esposa. São situações que nos levam a buscar a Jesus dentro da igreja, que nos tiram do nosso comodismo.
Hoje talvez muitos aqui devem ter trabalhado, estão cansados, mas mesmo assim estiveram a disponibilidade para estar aqui diante de Jesus para ouvir a palavra, não para ouvir simplesmente eu que venho pregar, mas a palavra de Deus na sua vida. Vocês estão completando aquilo que está na palavra. A multidão se comprimia ao redor para ouvir a palavra de Deus. E é uma necessidade hoje para nós saímos do nosso comodismo. Se nós formos olhar hoje para a realidade de vida nossa, particularmente dentro da igreja, nós fazemos muito pouca coisa. Eu vou sim falar, até citar através de mim. Eu trabalho nesse horário abençoado à tarde e não tem possibilidade de mudança de horário. Não tem, que eu já nem tento mais. Não assim perante os homens, mas eu entrego na mão de Deus. Quando Ele quiser fazer a obra no horário, Ele vai me mudar. Mas eu particularmente eu fico muito limitado de estar principalmente nas coisas da renovação. Graças a Deus das formações, quando é passado para nós com antecedência, eu me programo para mim estar atendendo o chamado de Deus. Mas é muito difícil trabalhando nesse horário. Então fica tudo muito limitado na minha vida. Mas amados, ao longo desse ano eu digo para vocês que por várias vezes, graças a Deus, eu voltei para minha casa com a minha embarcação, como está aqui na pescaria de Pedro, com a embarcação quase que afundando, de tanto pegar peixe. Por quê? Porque a minha confiança não está nos homens. A minha confiança não está naquele ou naquela pregadora, naquele ou naquele orante. A minha pregação, a minha fé, ela tem que estar centrada em Cristo. Quando Cristo, Ele é o nosso centro, nós percebemos quando Jesus está na embarcação, mesmo que nós jogamos de um lado e jogamos de outro e não pegamos nada, a gente pede para Jesus, a gente clama ao poder de Deus. E Jesus, o próprio Cristo, Ele nos direciona aonde é que nós vamos lançar a rede, porque também nós não podemos também ficar lançando a rede para tudo e quanto é lado e querer pegar, e querer que seja uma pescaria farta, não. Nós precisamos ouvir e obedecer a ordem de Jesus para a nossa vida. Talvez ao longo deste ano, quantas das vezes que você saiu para uma missão das coisas de Deus e você voltou frustrado, mas talvez faltou também entrega da sua parte, porque todas as coisas que nós vamos fazer, se nós buscamos uma direção em Deus, nós não voltamos frustrados, porque Deus não dá uma direção na nossa vida para nos frustrar. É muito pelo contrário, toda a direção que Deus dá para nós na nossa vida é para que nós tenhamos êxito, é para que nós sejamos felizes, é para que a nossa família seja confortada. É esse o propósito de Deus para a nossa vida. Pedro, ele entendia muito bem de pescaria. Eu não sei até mesmo o que se passou na mente de Pedro, ninguém vai saber. Mas ele poderia muito bem ter dado uma resposta diferenciada para Jesus. Mas veja a atitude de Pedro. Mas pela tua palavra lançarei as redes. Olha a importância da obediência quando nós obedecemos a voz de Deus na nossa vida. Olha a pescaria de Pedro como foi, ele já tinha passado a noite inteira agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Amados, Pedro conhecia aquela região que ele estava pescando. O pescador, ele conhece a região. Essa pescaria que eu estava falando para vocês, que eu marquei para o dia 28, nós marcamos com um barqueiro muito experiente, que já conhece pontos de pescaria. Então ele sabe aonde é que você vai lançar a rede, aonde é que você vai pegar. E Pedro ficou a noite toda ali e não pegou nada. Só pegou sujeira, tanto é que eles tiveram que lavar as redes pela manhã. Mas quando Jesus, ele dá uma palavra para Pedro, ele lança essa proposta para Pedro, Pedro reconhece aí a autoridade de Jesus.
É isso que nós temos que identificar quando o Senhor está falando conosco. Pedro sabia muito bem o que ia acontecer ao ele lançar as redes. Pedro sabia que ele não iria mais voltar frustrado. É essa confiança que o Senhor quer que nós tenhamos nele. É essa intimidade que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele. Mesmo nós sabemos que ao longo do ano, por várias vezes nós pedimos o milagre não aconteceu, mas nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Hoje tudo está correndo contra a maré, principalmente a respeito da nossa fé. Tudo está voltado contra a vida. Principalmente nesses últimos acontecimentos, agora, próximo ao acontecimento desse terrível acidente que aconteceu com esses jogadores, que foi botado essa lei lá no plenário, que até o 3º mês de vida pode ser abortado. Eles já estavam tramando isso há muito tempo, e isso já tem vindo sendo alertado dentro da nossa igreja, pelo Monsenhor Jonas Abib, pelos os profetas mais antigos da renovação, que isso iria acontecer no nosso meio. Hoje tem muita gente se espantando com isso. Coisas mais horrendas que isso vai acontecer. Isso é para provar a minha e a sua fé, para ver em qual time é que você está jogando. Hoje é necessário que eu e você colocamos verdadeiramente as coisas na balança, meu irmão. Está sendo exigente da nossa fé. Olha a dificuldade que é para nós evangelizarmos os nossos. Às vezes nós vemos pelo grupo de oração, gastamos o nosso joelho na vigília, em outras coisas mais que nos é colocado dentro da igreja para nós fazermos. E quando nós ligamos a televisão, num piscar de olhos, a maldição entra dentro da nossa casa, se nós não estamos vigiando. Ah, mas você pode até falar para mim, mas isso hoje, Marcos, não tem como impedir. Meu amado, se você estiver na embarcação que está Jesus, pode ter certeza que Jesus ele vai te direcionar daquilo que pode entrar ou não dentro da sua casa, daquilo que vai salvar ou não a sua família. Pode ter certeza que tem programa de televisão que leva a nossa família diretamente para o inferno. Deixa a nossa família com uma condição dilacerada. Às vezes nós vamos pregar para os nossos, é tão difícil. É tão difícil quando nós vamos evangelizar os nossos. É um grande desafio hoje para mim estar aqui pregando a palavra de Deus para vocês. Mas eu acho muito mais desafiante quando é para mim levar a palavra de Deus para o meu pai, para a minha mãe, para os meus irmãos, que muitos deles ainda não estão comungando diretamente com a palavra, estão ainda no meio termo. Eu concordo com muita coisa dentro da igreja, mas isso e aquele outro, eu não vou acatar para mim. Eu acho que é um exagero dentro da igreja. E meu amado, eu tenho certeza para vocês, dentro da igreja não existe exagero. Todas as direções que a Santa Mãe Igreja, ela nos coloca para a nossa vida, é para a salvação da nossa vida, é para a salvação da nossa família, é para que a nossa família cresça numa base sólida de fé. Hoje tantas e tantas heresias vêm surgindo, e mediante ao nosso século já existiam, mas hoje com muito mais força, até mesmo pelo mundo tecnológico que nós hoje estamos vivendo nele. Com o avanço da tecnologia hoje, basta um clique na internet e parece um monte de porcariada lá se nós não soubermos a usar bem. Porque a internet para nós é uma grande ferramenta, principalmente para o meio de evangelização, que a gente consegue ir muito mais longe do que a gente consegue estar pregando hoje dentro da igreja. Mas nós temos que tomar um grande cuidado também com a internet, porque muita coisa que é falado dentro da internet, nem todas as coisas são verdadeiras, nem tudo aquilo que é colocado como ouro lá dentro da internet para nós é verdadeiro. Então nós temos que tomar um grande cuidado, porque senão nós vamos viver frustrados, assim como Pedro naquela pescaria que ficou frustrado. E quando Jesus ele entrou naquela embarcação, ele deu a ordem, e Pedro confiou na palavra de Jesus. Aí nós vemos que a evangelização dentro da nossa família, ela vai ter eficácia.
Mas para isso, nós temos que ter comunhão com Jesus. Nós precisamos viver as verdades do Evangelho. Até mesmo para as pessoas hoje que estão dentro da nossa família para experimentar um milagre de Deus. Olha que custa para acreditar. Talvez tenha que ser até como Jesus falou para Tomé: põe o seu dedo aqui, põe o seu dedo aqui na minha chaga, para você ver se eu ressuscitei ou não. E às vezes são pessoas que já tiveram a experiência com Jesus, já foram batizadas no Espírito, mas não têm a mesma convicção que Pedro tinha naquele momento. Pedro teve êxito na sua pescaria após Jesus entrar na sua embarcação, porque ele confiou em Jesus. E nós precisamos hoje, nesta noite, sair com essa confiança de Pedro, com essa confiança inabalável. Hoje, nesta noite, para mim e para a sua vida, é uma resposta de Deus daquilo que você tem buscado ao longo do ano. Convida Jesus para entrar na sua embarcação, meu irmão. Não anda sem Jesus, mas não na sua embarcação, não. Porque realmente tem dia que a gente vai jogar a rede, a gente não vai pegar nada mesmo. Vai exigir da nossa fé. Eu tenho certeza que não foi só porque Pedro jogou a rede ali e não pegou nada, que ele não, assim, ele iria desistir da sua pescaria, não. Ele ia tentar outras vezes. Mas isto prova para mim e para você no Evangelho, meu irmão, que mesmo que você não tenha pegado nada até agora, que mesmo que você tenha sido frustrado ao longo do seu ano todo na sua família, meu irmão, é preciso ter fé, é preciso obedecer à palavra de Deus. Lança a rede mais profundo, meu irmão. Eu não sei como você tem vivenciado a sua história de fé com Deus, principalmente nesse século que nós estamos vivendo nele, tem exigido muito da nossa fé. Se nós formos olhar para ao longo do dia, a partir daquele momento em que nós somos despertados do nosso sono, até a hora que nós somos dormir, é num piscar de olho passa o dia. É num piscar de olho. Se eu marcar bobeira, eu não pego na palavra, eu não pego no terço, eu não tenho um minuto recolhido com Deus. Não, depois, a hora que terminar as minhas tarefas, eu vou pegar na Bíblia, eu vou rezar. Aí você chega dentro de casa, aí a esposa quer atenção, o filho quer atenção, tem as coisas para resolver dentro de casa, tem isso, tem aquele outro, aí cai um caminhão em cima da gente. Ah não, então vou deixar para a hora que eu for deitar. A hora que eu vou deitar, aí pronto. A hora que eu encosto ali na beira da cama ali, o sono cai. Então nós temos que nos programar. Nós temos que nos programar para nós trabalharmos a nossa fé durante o dia, além do decorrer do dia. Eu particularmente, eu tenho trabalhado bastante. Eu também tenho um dom de trabalhar de pedreiro e eu pego alguns serviços de pedreiro. E por esses 2, 3 meses agora eu tenho pegado bastante. Então eu trabalho de manhã, às vezes venho, almoço, fico um pouquinho com o meu menino, vejo o que tem que ver dentro de casa, faço um bom momento de oração e depois vou para a fábrica. Lá também na fábrica temos a tenda lá que todo dia, graças a Deus, Deus providencialmente, o meu horário de janta era 1 hora só, hoje eu tenho 1h55 de janta, então tenho um bom tempo. O que eu faço nesse tempo? Eu vou lá dormir porque eu trabalhei de manhã? Não, eu vou lá me abastecer. Nós pegamos, fazemos o terço, meditamos a palavra, fazemos um bom momento de oração. E isso tem me fortalecido ao longo do ano. Faz 5 anos que eu entrei por horário da tarde só. Imagine nesses 5 anos se eu fosse me entregar às realidades do horário. A minha fé tinha ido para o ralo. E para nós nos abastecermos das coisas de Deus é um custo, mas para nós esvaziarmos, gente, ó, é questão de mês. Praticamente a gente fica que bate aquele marasmo, bate aquele desânimo. A gente vai se entregando as realidades da nossa vida e vai vivendo um cotidiano sem Deus, somente indo na missa dominical. É o importante da nossa fé, sim, claro, é a parte primordial da nossa fé, o ápice da nossa fé é a Santa Missa. Mas amados, nós temos que avançar mais. Se nós queremos que a nossa rede também quase se rompa como a rede de Pedro, meu amado, nós temos que avançar mais.
Nós temos que obedecer a palavra de Jesus na nossa vida. Talvez você esteja hoje querendo lavar, hoje até mesmo já encostou a rede para estar lavando mesmo. Amado, recolhe essa rede, lança ela de novo, acredita de novo, lança a sua fé agora em Jesus. Não é hora de desistir não, é hora agora de você mergulhar em Deus, meu irmão. A sua família está precisando da sua oração. Você que já deu o seu disponibilizar para estar aqui nessa noite, hoje a sua família está precisando muito mais da sua oração de que quando você começou, está precisando muito mais da sua perseverança de que quando você já começou. As circunstâncias da nossa vida, meu irmão, não pode nos paralisar. É preciso nós mergulharmos em Deus. Se nós formos olhar hoje para as realidades, hoje tudo está ao contrário. Mas Jesus, ele vem dizer para você hoje, nesta noite, lança a rede para o outro lado. Acredita, sou eu que estou na embarcação. Não é um homem qualquer que está lançando esse propósito para a sua vida nesta noite, não. É Jesus, aquele que morreu por você, por mim. Aquele que ressuscitou, meu irmão. Não é um homem qualquer, não. Hoje, a mídia, a realidade hoje, está querendo pregar o contrário, está querendo pregar um Deus que não salva, um Deus que não faz milagre, mas o nosso Cristo, ele continua salvando, ele continua realizando milagres hoje sim. Mas precisamos dar passos firmes na nossa fé. Nós não podemos hoje arrefecermos na nossa fé, não. Os nossos estão precisando de nós, principalmente no que se diz a respeito à oração. Nós não podemos arrefecer na nossa vida de oração. A nossa vida de oração, ela é o combustível para nós permanecermos de pé nas coisas de Deus. O que eu já tive dentro da igreja com homens, seja bem claro, seja bem entendido o que eu vou falar para vocês. O que eu já tive de frustração com homens dentro da igreja, meu irmão. Se eu fosse parar nisso, eu já tinha parado no começo da minha caminhada. Mas o meu alvo sempre é Jesus. Sempre é Jesus. E olha que sempre volta e meio eu sou chicoteado dentro da igreja. Isso não é só eu que passo isso, não. O irmão passa, o Ciel passa. Todos nós passamos por isso na nossa vida. Nós não podemos desistir por causa desse sacerdote, ou por causa daquele sacerdote, ou por causa desse leigo, ou por causa daquela leiga, não. Nós precisamos ter uma fé convicta em Jesus, que Ele é o Senhor da nossa vida. É por isso que muitas das vezes nós voltamos frustrados para a nossa casa, porque nós vemos dentro do grupo de oração, e nós esperamos do pregador, nós esperamos do fulano de tal, do cicrano de tal, mas nós não direcionamos o nosso coração para aquele que pode todas as coisas na nossa vida. Veja um milagre poderoso que aconteceu na vida de Pedro. Eu volto a repetir, a embarcação de Pedro, ela foi escolhida naquela noite para um propósito. Hoje Deus tem um propósito para mim e para a sua vida nesta noite. Deus não te tirou lá da sua casa, não, para você vir aqui à toa dentro da igreja, não. Deus te tirou da sua vida, da sua casa, do seu comodismo, da sua família nesta noite lá, para dizer para você que com Ele você terá êxito nas coisas da sua vida. Ele veio falar de pesca aqui, meu irmão, mas isso se emprega em todas as situações da minha e da sua vida. Basta que eu e você assumamos verdadeiramente Jesus como o Senhor da nossa vida. São tantas situações que acontecem na nossa família, que muitas das vezes quando nós vamos olhar, às vezes nós até humanamente nós identificamos, mas eu já orei diante dessa situação, eu já clamei diante dessa situação, e ele ou ela continua do mesmo jeito. Mas, meu irmão, nós precisamos ter fé, nós precisamos recolher as nossas redes e fazer como que está aqui na palavra, simplesmente acreditar. Pedro simplesmente, ele acreditou. Ele se indagou por si mesmo, como está aqui na palavra. Mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Assim, talvez nós até podemos nos indagar.
mas mediante a uma palavra de Jesus, a ordem profética de Jesus, nós não podemos recolher as nossas redes e deixar jogada lá no fundo do barco, não. Lá onde que só tem óleo, só tem sujeira, não. Não, nós precisamos obedecer à voz de Jesus. Eu particularmente, todas as manhãs em que eu me levanto, eu já traço ali o sinal da cruz, joelho um pouquinho ali perante a cama, mesmo que eu tenha 10 minutos só para isso, porque eu tenho um tempo para tomar o meu café, nesse tempo até o mês chegar ao trabalho, ao horário combinado, que eu combinei com o cliente, com a pessoa que pediu o serviço para mim, para não chegar atrasado. Tem que ter fidelidade nas coisas. Mesmo que for 5 minutos, dobre o seu joelho, peça a direção de Deus na sua vida, ouça aquilo que Jesus coloca para você todas as manhãs. Tenha mais um intervalinho na hora do almoço, lança de novo para Jesus, se coloque na presença de Jesus. Isso não é fanatismo não, meu irmão, isso aí é compromisso com Deus, é compromisso de pessoa que quer ser verdadeiramente transformada, é compromisso de pessoas que mesmo mediante ter que dar comida para filho, ter que cuidar de filho, cuidar de marido, cuidar de casa, cuidar de um monte de outros afazeres, mas ainda sobra um tempo para Deus, e que bom que sobra esse tempo para Deus. Assim nós não ficaremos frustrados na nossa vida espiritual. Às vezes nós nos deparamos com os irmãos, e aí irmão, como é que tá? Irmão, eu estou na prova, irmão. Essa prova não acaba, irmão. Eu estou na prova faz 5 anos, irmão. Essa prova não passa, irmão. Mas e aí, irmão? Mas conta o novo de Deus para a sua vida. O que Deus está... Deus não tem feito nada. Mas não é possível que Deus não vai fazer nada na sua vida. Não é possível. Se fosse assim, Ele não morreria por nós. A cruz é a maior resposta que Deus pode dar de amor para nós, gente. A maior resposta que Deus pode dar de amor para o ser humano é quando nós olhamos para a cruz. Era eu e você que era para estar pregado lá. Toda vez que eu olho para a cruz, eu falo, era eu que era para estar pregado ali. Era eu que era para ter ido no lugar de Jesus. Mesmo eu sendo tão miserável, o Senhor, Ele foi por mim. A mídia hoje quer pregar o contrário, meu irmão. A mídia hoje, ela quer pregar o conformismo para sua família. Ela quer que você se conforme com todas as leis que o plenário está votando e com todas aquelas que ele ainda vai votar. Dá-se valor a um cachorro, a um animal, não que eles não tenham valor, eles têm, mas dá-se valor à vida de um cachorro, mas não dá valor na vida de um ser humano. Ontem eu estava vendo no jornal, aí passou uma notícia lá que o avião que a Xuxa estava indo para um evento lá, inaugurar uma casa, não sei onde, evento dela lá, caiu um raio, foi atingido por um raio e ele perdeu a instabilidade. E ela estava lá com o cachorro dela, ela pediu arrumar a máscara para colocar no cachorro, que quando acontece um evento assim de instabilidade no avião, é disponibilizada aquelas máscaras de oxigênio, e o lugar que o raio atingiu lá, atingiu diretamente a cabine de pressão do avião, onde falta a oxigenação. E ela naquela preocupação danada com o cachorrinho. Eu até falei para minha esposa, né? Isso a mídia mostra. A preocupação com o cachorro. Isso a mídia mostra. Agora o que o plenário aprovou há poucos dias, a mídia não quer mostrar. Ela não quer mostrar e quer que eu e você engolamos tudo isso e ficamos quietos. Então hoje eu e você, nós temos que tomar esse compromisso com Deus, de assumirmos verdadeiramente Jesus como o Senhor da nossa vida. E se Jesus é o Senhor da nossa vida, nós não podemos conformar, nem com essa e nem com outras leis que virão pela frente. Porque muito mais de mim e de você vai ser exigido daqui para frente. E eu sei que isso hoje eu estou falando, mas muitos outros pregadores que já passaram por aqui, em outros eventos como Canção Nova, muitos outros pregadores já estavam pregando. E isso tudo que o Monsenhor Jonas Abibos, eu já tenho 10 anos de caminhada. E eu já ouvia as pregações de Monsenhor Jonas Abibos falando disso, falando do chip, falando de outras coisas, que viriam para abalar a nossa fé. E tudo isso está acontecendo.
na nossa vida. Nós não podemos cochilar mais não, meu irmão. Não cochila mais não. Deixa Jesus assumir a embarcação da sua vida. Eu convido você a já ir se colocando de pé.